Eu quero louvar a Deus pela oportunidade de estar retornando aqui com a lição da CPAD. Depois aí de 3 semanas que nós não pudemos estar aqui por motivo de não termos o material em mãos, mas agora conseguimos o material, então estou dando aqui a minha explicação. E hoje nós estamos retornando com a nossa lição CPAD, para a glória de Deus. Então, nós estaremos comentando aí, desde já perdão por não ter comentado as 3 primeiras, mas nós voltamos aqui com a lição 4. Paulo, a vocação para ser apóstolo. Que bom! E vou pedir a você, não saia daí, até o final nós vamos ter coisas boas aí para edificar as nossas vidas e somar com o seu conteúdo aí, ok? Eu sou o Agnaldo e nós somos aqui da cidade de Itaguaí, no Rio de Janeiro. Bem, meu amigo professor, a quem eu tenho grande estima, as pessoas que se dedicam e se aprimoram e se aperfeiçoam no conhecimento da palavra de Deus. A Paulo, a vocação para ser apóstolo é o tema, e o texto áureo diz, Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. A verdade prática diz, Deus chama pessoas para realizar grandes feitos no meio divino. E dentre essas pessoas, Paulo e você também, meu amigo, há uma responsabilidade aí para você. Texto de referência está em Atos capítulo 9 até o 22 e também o Gálatas capítulo de número 1 até o versículo 11 ao 18. Ok? Então essa lição ela vai ter por objetivo geral revelar que Deus vocaciona atualmente os crentes para a sua obra. Tem aí por objetivo salientar o ponto de partida para a vocação de Paulo, enfatizar que a vocação de Paulo foi efetivada pelo Cristo ressurreto e relacionar a vocação de Paulo com o aprendizado no deserto. E aí nós temos a introdução, tá bom? Não se esqueça de se inscrever aí no canal, de deixar o seu like, o seu comentário e compartilhar. Larga o dedo aí no sininho, aciona ele para você estar sempre recebendo os novos vídeos aí do canal. Olha, vamos aqui então para a nossa introdução, tá bom? Nesta lição, atualmente, não tem nada de atualmente, sei nem aonde eu li isso. Nesta lição, estudaremos a respeito da vocação de Paulo para o santo apostolado. Veremos o ponto de partida de sua vocação e sua escola de formação no deserto na Arábia. Assim teremos uma visão geral de como Deus usa o tempo e as circunstâncias para formar um ministério útil para o reino de Deus. Essa é a introdução e nós vamos aqui para o tópico 1, subtópico 1, ponto de partida para a vocação de Paulo. Bom, a vocação de Paulo foi estabelecida segundo a presciência de Deus, e ele mesmo confirma esse fato aos Gálatas quando o apóstolo escreve: mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou por sua graça. Uma coisa importante para um homem e uma mulher de Deus é a certeza
certeza do chamado. O saudoso pastor Valdibíssego, ele dizia que a maior certeza que o homem tem do chamado é o desejo que ele tem de parar. É verdade, a gente vê que grandes homens chamados na Bíblia, eles tiveram seus momentos de vontade de parar. Moisés, Elias, Jeremias e etc. Foram homens que viveram uma vida abnegada, assim como o apóstolo Paulo. Então, ó, a certeza do chamado, isso é determinante. Por quê? Porque quando Paulo fala em Gálatas, ele estava, na verdade, sofrendo uma rejeição do seu apostolado. Então, devido a essa rejeição, ele sempre dava ênfase. Eu, Paulo, apóstolo chamado por Jesus Cristo. Ele era enfático nisso. Então, a certeza do chamado, ela é importantíssima. É claro que todo chamado, ele precisa passar por um momento de preparo, ele precisa se preparar e Deus também vai colocar ele aí na sua escola de preparação. Então tem o lado da preparação humana e o lado da preparação divina. Esse amadurecimento aí são os anos, a somatória dos anos que vai gerando em nós um ser sábio. Eu quero até ler um texto aqui no livro de Jó, para a gente poder compreender isso que eu estou falando dos anos. É Jó, capítulo 32. Cadê? Verso 7, que são palavras de Eliú. Dizia eu, falem os dias, e a multidão dos anos ensine a sabedoria. Ô, glória! Então, os anos vão trazendo um grande ensinamento e um grande amadurecimento. Por isso que Paulo ele tem o seu momento aí de afastamento e nós vamos ver esses momentos. Então, vamos lá. Paulo, então, ele está falando aí do seu chamado e chamado por Cristo. Não foi chamado pelo homem, ele foi chamado por Cristo. Há muitas pessoas chamadas pelo homem. É parente do homem, é amigo do homem, como é que se diz? É íntimo do homem, então o homem vai e separa. Aí coloca para fazer as coisas e as coisas não andam. Por que não andam? Porque não tem um chamado divino para fazer aquilo ali. É uma indicação, é uma preferência. E isso é muito danoso na obra do Senhor. Então, ó, o chamado é fundamental para que haja o sucesso. Claro, chamado junto, aliado com a junção ao preparo. Vamos nós. O 2 diz o ministério na plenitude do Espírito. Então, quando Paulo ele tem aquele grande encontro, né, aquele choque de uma pessoa prepotente, arrogante, eu pego, eu mato, eu faço. Comigo está o poder, o senhorio, a inteligência. E quando ele ia para Damasco, saindo de Jerusalém, percorrendo aquele caminho ali de aproximadamente 200 quilômetros de distância, o Senhor intercepta essa passagem dele. E tendo feito essa intercepção, derruba ele do seu egoísmo, derruba ele do seu egocentrismo. E sem esse pedestal, esse palco egocêntrico, ele se vê vulnerável. E aí ele faz a grande pergunta: quem é? Quem és, Senhor? E Paulo fala, e Jesus fala: eu sou Jesus a quem tu persegue. Primeira palavra de Paulo, ela é fundamental, porque ele fala assim: quem és, Senhor? Ou seja, ele quer saber, oh glória,
Ele quer conhecer já quem é que intercepta ele. Então, ó, essa gana por conhecer quem és, Senhor, ela é fundamental. E aí, desse quem és, Senhor, Paulo foi procurar saber cada vez mais quem era o Senhor. E às vezes a gente vai para o Evangelho e não quer nem saber quem é o Senhor. Primeira pergunta, quem é Senhor? Que maravilha, hein? Ó, dali foi um dos maiores conhecedores do Senhor. Mas foi a primeira coisa que Paulo procurou saber quando foi interceptado ali no caminho para Damasco. E aí, Paulo, depois de passar pela experiência do novo nascimento, Paulo recebeu a plenitude do Espírito, isto é, ele foi batizado no Espírito Santo. Nesse sentido, o livro de Atos revela que o ministério do apóstolo do gentil recebeu uma unção especial do Espírito Santo. Para a glória de Deus, Paulo recebeu essa unção, esse revestimento de poder que nos auxilia muito na obra do Senhor e precisamos trazer isso como uma tônica. O ministério ungido, consagrado, cheio do Espírito Santo é fundamental na obra de Deus. Nesse mundo aí de vazio e de performances, ser cheio do Espírito Santo está extinto. Vamos buscar isso de Deus. O 3 diz, Deus mudou o nome de Saulo para Paulo. Bom, é uma pergunta, rapaz. Deus mudou o nome de Saulo para Paulo? Olha, claro que não, né? A gente vê algumas mudanças aí, ó. Jacó para Israel, Abrão para Abraão, Sarai para Sara. Jesus passou a chamar Simão de Pedro. Só que Paulo não. Paulo, a gente encontra isso lá em Atos, capítulo 13, versículo 9. Na primeira viagem missionária, quando eles saem de Antioquia da Síria, ele já começa a ser chamado, a ser tratado por esse nome. Então eles chegam em Chipre e Pafos. Depois eu vou ver se dá para eu fazer um vídeo. Todavia, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse. Então, aqui, ó, Atos 13, 9, primeira viagem missionária à ilha de Chipre, Paulo passa a ser chamado de Saulo. Na verdade, todo cidadão, todo homem que possuía cidadania romana, como todo cidadão romano, ele tinha 3 nomes, que eram um nome, um prenome e um cognome. E Paulo também tinha, era Lúcio Sérgius Paulus. Esse é o nome de Paulo em romano, Lúcio Sérgius Paulus. Ele tinha que ter esse prenome, prenome, nome e cognome. Todos eles tinham esses 3 nomes aí, que dessa forma pré-nome, nome e cognome. Então, ó, esse Paulo, dali em diante, ele passa a ser chamado de Saulo. Isso no contexto escriturístico, mas eu penso eu, que para os judeus ali eles deveriam continuar tratando Paulo ali de Saulo dentro do contexto judaico. O autor fala aqui, o nome Saulo, né, aportuguesado de Saul, que é a forma grega do nome hebraico, Saulo, e a fórmula latim de Paulus, por isso que eu falei Lúcio Sérgius Paulus, também aportuguesando aí para Paulo, que é aí a sua cidadania romana. Bom, para se adquirir uma cidadania romana, eram 3 formas, segundo os estudiosos, que poderia ser por compra,
um pai comprava para ele e com direito a estender aos filhos, e aí todos que nascessem ali teriam a cidadania, então a compra, o direito por nascimento e também uma pessoa que Roma favorecesse por prestar serviços para ela. Então, quando Paulo diz para o procônsul, no Atos 22, eu a tenho por nascimento, ele quer dizer que a família dele já tinha comprado isso e ele tinha por direito de nascimento, o que era muito mais importante do que o procônsul, quando ele disse, eu adquiri por uma grande quantia de dinheiro. E, na verdade, ele tentou ser pejorativo com Paulo, tentando falar que Paulo, de repente, foi favorecido ou por uma pechincha ele comprou, mas não. Paulo possuía essa cidadania por direito de família. E então ele passou a ser chamado ali de Paulo, mas eu acredito que também foi tratado como o Saulo. Quem sabe para os seus pais, se eles ainda estivessem vivos aqui, nesse período, ele continuaria sendo o Saulinho. Vamos nós! Saulo viu o resplendor glorioso do Cristo ressurreto. Então, nessa viagem, né, que ele pega a carta e vai para Damasco, para a sinagoga, prender crente, ele tem um grande encontro com o Senhor, porque ele estava perseguindo, na verdade, o Senhor Jesus, perseguindo a igreja de Jesus Cristo. E nessa perseguição ele prendeu muitos crentes. Ele prendeu muitos crentes até que o próprio Senhor resolve prender Paulo agora e transformar Paulo no seu escravo e no seu senhor. E Paulo, dali em diante, ele passa a ser uma bomba, até porque Paulo tinha muito conhecimento de cultura judaica, de judaísmo, de filosofia, de outros idiomas. Então, e a ousadia dele, com todo esse conhecimento, era ousado, era intrépido, era corajoso, era destemido. Paulo foi um grande desbravador do evangelho. Talvez nós, com esse tempo todo, com todas as igrejas, não fizemos tanto como Paulo fez pelo evangelho. O 2:2 diz, uma vocação inevitável para o apostolado entre os gentios. Deus escolheu Saulo de antemão para fazer conhecer a sua vontade. Qual era a vontade dele para Saulo? Torná-lo um embaixador de Cristo, um pregador do evangelho. Não por acaso, as várias cartas do apóstolo, as igrejas plantadas por ele eram assim identificadas. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Paulo sabia que aquilo ali era a vontade de Deus. Por isso que levar chibatada, varada, chicotada, naufrágio, ele entendia tudo como um projeto de Deus. Por isso que esse evangelho de que você só tem momentos bons, ele é totalmente descentrado do evangelho genuíno, porque Paulo, dentro da vontade de Deus, sofreu por demais. 3:3 diz, a vocação, 2:3, a vocação mudou o rumo da vida de Saulo. Por quê? Ele passa de perseguidor a ser perseguido. Troca-se as posições. E agora aquele homem que perseguia começa a ser objeto de perseguição dos judeus. Que coisa, hein? Você mudar de lado e aí aquilo que você fazia, você botava as pessoas para fugir, agora você se transforma no fugitivo. É coisas de Deus, é coisas do céu. É quando Deus cisma com você, não tem jeito, é você mesmo. Vamos nós. O 3:3 diz, a ida para o deserto. Ou seja, se a gente lê, por exemplo, Gálatas, deixa eu achar aqui rapidamente, o capítulo 1 de Gálatas, da carta de Paulo a Gálatas, diz assim, 1:17 e 18.
nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com ele 15 dias. Então nós temos aqui, ó, um probleminha cronológico, que não é problema, é só coisa de se entender. Quando a gente lê Atos, capítulo 9, a gente precisa entender lá dentro desse contexto. Porque o 23 diz assim, o 22, até o 9, 22 diz assim, ó, Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Aí o 23 diz assim, ó, decorrido muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Cronologicamente, esse Gálatas 1, 17 e 18 está aqui entre o versículo 22 e o versículo 23. Depois você estuda melhor esse texto, porque daqui ele vai para a Arábia, fica por um período de 3 anos desaprendendo várias coisas e aprendendo novas coisas. E aí, quando ele volta, segue-se decorrido muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo dia e noite, guardavam também as portas para o matarem. Mas os seus discípulos tomaram-no de noite, colocando-o num cesto, desceram-no pela muralha. Vamos nós. Deu para entender? Deixa o seu comentário aí, caso você não tenha entendido, para a gente trazer uma explicação aí melhor desse assunto, tá bom? E aí ele vai para o deserto lá para desaprender. Vamos lá, lições do deserto. Foi para o deserto da Arábia e ficou 3 anos aproximadamente entre a sua conversão e o seu retorno. É isso aqui que nós estamos colocando aqui como pauta, tá bom? Esse período serviu para Paulo reavaliar a si mesmo diante de Deus, suas crenças e convicções judaicas, confrontando-as com a revelação da graça de Deus em Cristo Jesus. Assim, Paulo se preparou para explicar sua vocação aos líderes da igreja em Jerusalém, os mesmos que os quiseram matar. Deu para você entender? Ó, 3 diz, mais lições do deserto. Lá Paulo passou a usar seu nome romano. Saulo passou a usar o seu nome romano de Paulo, com o qual se tornou conhecido em seu ministério. E ao tomar o rumo do deserto para refletir e aprender, agora o apóstolo foi despido de toda filosofia, religiosidade, legalismo ou do judaísmo. No deserto ele aprendeu que a simplicidade era a chave que abria a porta do cristianismo. Que bom que os momentos adversos levam-nos a uma reflexão e a uma introspecção. E isso faz a gente aprender coisas novas e abrir mão de coisas velhas. Olha, isso aqui dá uma tônica em sala de aula, hein? De que você precisa abrir mão, meu irmão? Joga essa bagagem fora e adquira bagagem nova. Evangelho, bagagem nova. Bagagem velha, joga fora, que só irá atrapalhar a sua caminhada. E aí você pode trazer um curso, vários recursos. Quem sabe você tem na sua família bagagem velha de relacionamento para jogar fora e adquirir uma bagagem nova.
Quem sabe sua vida emocional precisa se livrar de umas bagagens velhas para adquirir bagagens novas. Pronto, você vai discursando aí dentro desse tema aqui de bagagens velhas com bagagens novas. Não é legal? Então, ó, vamos fechar aqui. Por isso, Paulo descobre também na experiência do silêncio e da solidão do deserto que as coisas de Deus são de modo como Ele quer e não como nós queremos. Isso é importante. Não adianta a gente tentar dar opinião para Deus. Se é do jeito que Deus quer, tem que ser assim. Se Deus colocou a arca ali, 2 varas, 2 argolinhas para colocar ali e conduzir a arca no ombro, aquela argolinha pode ser insignificante para mim. Para Deus, não. Eu posso falar, não, vamos, carrega isso aí na mão, pega na mão. Deus mandou carregar com as varas nas argolinhas. E Ele quer desse jeito. Não inventa. Faça o que Deus quer. Amém? Fechando aqui, ó. A grande verdade que aprendemos nesta lição é que Deus não mudou seu método para vocacionar e chamar a quem Ele quer. Para isso, Ele usa experiências muitas vezes dolorosas do deserto da vida e é preciso aguçar a nossa sensibilidade espiritual para identificar o chamado de Deus para a nossa vida. É preciso aguçar a sensibilidade espiritual. Sensibilidade espiritual. Quanto mais eu me envolvo com Deus, mais sensível espiritual eu sou. Quanto mais eu me envolvo com as coisas da terra, mais duro, mais rígido fica a nossa vida espiritual. Fica o nosso sentimento em relação a Deus. Então, ó, vamos trabalhar essa sensibilidade espiritual e quem sabe orar para que Deus produza isso em nós e Deus tem os seus meios de produzir. Tá bom? Meu amigo professor, chegamos aqui no final. Eu quero desde já glorificar a Deus pela sua vida, por você que está se empenhando nessa tarefa de ensinar vidas e de construir vidas. Esteja sempre aí se aprimorando, se aperfeiçoando, lendo bons livros. Vou indicar e falar nisso 2 livros aqui para você, ó. Paulo, o maior líder do cristianismo. Excelente, inclusive, para te ajudar nessa lição aqui, tá bom? Do pastor Hernandes Dias Lopes e de Charles Ferguson, A Vida e os Tempos do Apóstolo Paulo, tá? Vai te ajudar muito no comando aí dessa lição. Um grande abraço, fica com Deus, um beijo no seu coração e até a nossa próxima lição, que é a lição de número 5. Tchau!